Precisa pegar água, que acho que esqueceram, viu? Tá? Olá, boa tarde para você que acompanha aqui pela TV Santa Cecília o início de mais uma edição do nosso painel regional, não é? A gente de segunda a sexta, na sequência do horário eleitoral gratuito, não é? Às 10 para as 2 da tarde, nosso horário normal, você sabe, 13h30, 1h30 da tarde. Enquanto o horário eleitoral estiver no ar, estaremos aí com esses 20 minutinhos de atraso, mas sempre chegando junto com você para trazer aí a melhor informação, os debates e sempre aprofundando os temas, os assuntos que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também, com as personalidades da nossa Baixada Santista e as personalidades do país desfilando aqui pelas nossas bancadas, né? Como o caso hoje do delegado Paulo de la Rosa, que nos dá o prazer e a satisfação de mais uma vez participar com a gente. Tudo bem, de la Rosa? Um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Edgar Buturão. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Heraldo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E eu queria iniciar essa tarde deixando um abraço muito caloroso para 3 jovens que andam mudando algumas das minhas visões. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, meu querido Saulo. E muito obrigado, Rafael Balão, da nossa Brotherhood. Muito bem, obrigado ao Paulo de la Rosa por estar conosco. Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, mais uma vez participa com a gente do painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Buturão? Boa tarde a você, boa tarde a você que está em casa nos assistindo, o doutor de la Rosa e o Sidney Costa, já anunciado aqui pelo de la Rosa. Sidney Costa, mais uma vez participando e colaborando com a gente aqui no painel regional. Boa tarde, tudo bem? Sidney, prazer também revê-lo. Olá, Buturão e telespectadores. Hoje é um programa especial e em função de estar diante de 2 baluartes da liberdade de expressão na cidade e créditos no poder da livre opinião. O Heraldo, que me introduziu inclusive nesse caminho, e o doutor Paulo de la Rosa, que fazia isso sob pressão até na sua carreira como delegado, portanto agora está mais cômodo para levar à frente esse pensamento da livre opinião, que o seu programa vem marcando história aqui na cidade. Obrigado. E o objetivo é exatamente esse mesmo, né? Um programa democrático, uma tribuna livre, para que as pessoas se manifestem, não é? Da melhor maneira possível, sempre com respeito a você que está do outro lado, com respeito a quem recebe a crítica, quem é alvo da crítica aqui no programa. A crítica sempre àquilo que acontece, as ações que são feitas, nunca críticas pessoais, que a gente jamais admitiria, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas a polêmica, não é? A gente acha importante levantar aqui e, claro, deixar com que você do outro lado participe com a gente também, como é comum aqui no painel regional. O 3014-5281 está sempre aberto, sempre disponível para você participar conosco, como também facebook.com/painel regional, pelas redes sociais. Nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você depois revê os trechos que achar mais interessantes, o programa por inteiro, como você julgar mais interessantes. Gustavo me informa aqui, estamos batendo aí a casa dos 10.000 curtidas do nosso facebook.com/painel regional. Obrigado a você que navega aí pelas ondas da internet e acompanha a gente diariamente. Continue conosco, tá certo? Uma satisfação ter você a bordo. Destacando aqui na abertura do painel regional, mais esta edição do DL, nosso parceiro do dia a dia, o Diário do Litoral, que traz aqui na capa a manchete: funcionários de cemitério são afastados, né? Cemitério de Cubatão, refere-se aqui esta manchete, após o sumiço do cadáver de Luiz Antônio dos Reis Neto, que a gente registrou aqui há aproximadamente 20 dias, a Prefeitura retira funcionários supostamente envolvidos dos cargos, né? Ampliando aí sepulturas e revitalizando o local. É realmente uma situação extremamente desagradável, essa que se passou em Cubatão, mas pode ocorrer também em outros locais. Eu passo aqui ao nosso de la Rosa, por favor, um exemplar também ao Heraldo e ao Sidney, do Diário do Litoral, edição desta terça-feira. E do mesmo grupo do DL, o Gazeta de São Paulo, também circulando aqui pela região, por mais de 250 cidades, traz a seguinte manchete: Brasil registra recorde de empresas inadimplentes. Né? Manchete complicada, perigosa, não é? O levantamento da Serasa aponta que mais de 3.570.000 empresas têm dívidas e atrasos no país.
Obrigado aqui ao delegado de la Rosa, me ajuda aqui, tá certo? E a gente abre essa edição do painel regional para debater e para discutir um tema que já vem sendo polemizado há muito tempo, que é a questão do sistema carcerário em todo o país, mais especificamente no estado de São Paulo e aqui na região da Baixada Santista. Não é? Temos um excesso de presos, onde cabem 20, estão 80, onde cabe 30, estão 200, e não há ninguém que dê jeito nisso, não é, delegado? Edgar, essa talvez seja a mais emblemática questão que revela a gravidade e os porquês da questão da segurança pública no Brasil. Nós vivemos um caos na segurança pública. As pessoas estão descontentes. Culpam exclusivamente o Estado. E o Estado tem sim uma parcela grande dessa responsabilidade. Talvez, Sidney, com certeza, Heraldo, a maior, mas não é só o Estado. Eu costumo dizer aos amigos que tenho que nós vivemos a seguinte realidade: entendermos o preso como um animal, como um monstro, como se isso fosse de maneira mágica, num toque de Midas, resolver a questão carcerária no Brasil, que é séria. E não é verdade. Digo aos amigos também que a simples ideia da construção de um presídio próximo da nossa cidade, perto da nossa casa, apavora. E nós repudiamos, impedindo que o Estado, de maneira programada, arrume espaço para essa população carcerária que vem crescendo. E o que fazemos nós? Pensamos que são animais e achamos que eles têm que ser tratados muito mal e colocados muito longe. E sempre dizemos, perto da minha casa eu não quero presídio. Me parece pouco inteligente esse pensamento. Primeiro, porque enquanto os presos estão sendo maltratados, tratados como monstros, nós estamos criando e alimentando uma máquina mortífera que virá contra nós mais tarde ou mais cedo. A segunda questão: quando rejeitamos a ideia de um presídio próximo da nossa cidade, perto da gente, nós não impedimos que o Estado construa novos presídios, porque prefeito algum, político algum, vai querer encampar uma campanha que seja contrária à ideia da sociedade. Não, um presídio na minha cidade não, na minha também não, na minha também não, não se constrói. E o que acaba acontecendo, infelizmente, senhora e senhor, nós não temos um presídio perto de casa, mas temos um bandido dentro de casa, porque não conseguimos prendê-los, não conseguimos mantê-los em lugar adequado para cumprimento de suas penas, acabam ficando nas ruas e vão mais cedo ou mais tarde nos atacar. Precisamos, como um todo, e sempre digo isso, cobrar das autoridades, sempre. Mas precisamos todos, enquanto sociedade, refletirmos no país que queremos. E encarar preso como monstro não é um Brasil que eu quero para mim, para os meus filhos e para as minhas duas netas, de forma alguma. Heraldo e Sidney, eu acho que o Paulo de la Rosa coloca aqui uma questão cultural, não? Não, é verdade. Encarar o problema. Sem dúvida, Edgar. Olha, mas antes, Edgar, eu queria fazer um registro aqui com muito contentamento. Você sabe que a gente anda muito para essa cidade. Sim. E sou portador de vários abraços que lhe são enviados. Tá bem? É verdade. Satisfeito, viu? Essa semana me surpreendeu bastante. Um amigo ali do centro, o Alemão dos Relógios, falou: olha, mande um abraço para o Edgar. Grande amigo, Alemão dos Relógios. Eu sou telespectador assíduo do programa, não perco um. É verdade. E não só ele, como todos os outros aí que a gente anda, sempre manda um abraço a você. Ele manda um abraço e gosta muito das participações do Banha e do Manuel Rogério aqui no painel regional, né? Ele encontrou já uns 2 ou 3 vezes seguidas na cidade. O Banha é um vereador muito ativo, o programa fica elétrico, agitado quando o Banha está aqui, então é verdade. Agora foi bem lembrado pelo Heraldo, né? Um abraço aí ao Alemão dos Relógios, lá do centro de Santos. É verdade. Bom, e o doutor de la Rosa, ele deu uma síntese geral, fechou aí o grande problema, que é o problema carcerário. Porque nós, quando se fala em segurança pública, a gente só se preocupa com o prender, não é? Só com o prender. Ninguém atenta, muito menos os governos, em políticas de aplicação para, ao menos, tentar ressocializar o preso. Porque uma hora ou outra ele vai sair. Ou por conta dos benefícios contidos na própria legislação, ou pelo simples cumprimento da pena. E esse cidadão vai ser
recolocado novamente na sociedade. E aí o que fazemos? Nos trancamos cada vez mais? Porque o De La Rosa falou. O ladrão está na nossa casa, ele entra na nossa casa. Nós somos os verdadeiros prisioneiros desse sistema. Então é preciso olhar com mais atenção todo esse lado. Porque é comum, Edgar, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, por exemplo, quando chega aí esses períodos de final de ano, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aí tem-se as saídas temporárias, a sociedade como um todo se rebela, diz que não é legal, não é justo, só que esse cidadão, esse preso que vai para a rua, ele já está na condição de obter esse benefício. Por quê? Porque ele já é um preso do sistema, do regime semiaberto. Então ele vai para a rua. Só que também a coisa acontece assim, do vergalhão. Não se tem uma política. Então por isso que, se não atentarmos para isso, a situação vai se complicar ainda mais. Sidney Costa, pois não. Qual a visão da situação toda que nós temos aí, esse problema carcerário que vivemos há N anos e não conseguimos dar um caminho aí, uma luz melhor aí para isso? Boturão, telespectador, antes de invadir a reflexão que já me atormenta aqui, provocada pela brilhante exposição do Paulo de La Rosa, acompanhada pela conformação do Heraldo, eu sou obrigado a dizer que o discípulo segue os seus mestres. Então vai aí um abraço para o Bonifácio, que eu encontrei no Gonzaga, e para Benson, quem nos para sempre pela cortesia. É impossível ainda não ser objeto de crítica, mas nesse caso não. E ele mandou um abraço para você, acompanha o programa. Ele é o presidente do 7º Conseg, diz que é eleitor do Banha, e falou que lá no Gonzaga, o 7º Conseg compreende aquela parte do Gonzaga, há muito crescimento de roubos com violência a idosos, e que já tentou até em reuniões do Conseg reparar isso e ainda não conseguiu atenção até das autoridades. E aí entra... Um abraço então, antes de a gente continuar, um abraço ao Bonifácio, obrigado pela audiência, e vamos tentar aqui colocar na mesa, né, esse problema que tanto lhe aflige aí, né? Pois é. Também está conosco o doutor Fernando Gomes Castro, que também é outro acompanhante do programa, e hoje estava conosco. Eu falei, vamos estar presente no estúdio, por sinal. Amigos aí da fase dessa luta em campanha política, meu caro Boturão. E entra esse aspecto. Não vemos ninguém falar em campanha política sobre aprimorar o problema grave, crônico do sistema penitenciário. Nunca faz parte de campanhas políticas. E entra essa questão da Polícia Civil ter que viver com heróis. Os delegados são verdadeiros heróis, abnegados. Policiais também, que prendem para depois ficar sujeito a um diretor de presídio, como é matéria dessa semana da imprensa em geral no Brasil, que recebia a verba para deixar o preso na rua por um certo determinado tempo. Conforme o dinheiro que ele recebia, é que mais tempo ficava na rua. E tinha que voltar. Houve até gravação em que ele pedindo, olha, volta que vão contar os presos. Quer dizer, esse é o sistema penitenciário que a gente tem, e isso não é levado claramente, principalmente em campanhas políticas. Qual desses candidatos apresentaram um programa que fortalecesse essa lei de execuções criminais, que é perfeita na ressocialização do preso? O que ela tem de problema, ela não é cumprida. Aí ficam os heróis na rua combatendo a criminalidade. Heróis com o salário que ganham. O Paulo de La Rosa deve falar disso melhor do que eu. Alguns nomes, inclusive ele está entre nós, é considerado da fama que o precede quando era policial. Vivemos dessa história de heróis no combate do crime, para depois chegar no sistema penitenciário viciado, em que o próprio controle dos presos é feito por empresas terceirizadas ou até por agentes penitenciários, que esse é o problema mais grave desde a história que nós temos de crescimento de problema dentro do sistema penitenciário, que é tirar da PM o controle dos presos. Além do que, uma realidade que só uma força-tarefa poderá inibir, a de que é de dentro da cadeia que fortalece
o crime organizado. Essa é a clara visão que a gente tem como quem acompanha os problemas diariamente, e isso a gente não vê combatido nas campanhas eleitorais, nenhum programa nesse aspecto para melhorar isso. Bom, a crise da segurança pública é geral, né? Agora, essa semana a gente vê denúncias aí pesadas contra as milícias, né? No Rio de Janeiro, problemas de toda ordem, no estado de São Paulo também, no estado de Minas Gerais, no estado de Espírito Santo, enfim, pelo Brasil afora. Eu queria saber do Paulo Della Rosa o seguinte: está evidente que o Estado como um todo, né? União, enfim, os estados da federação, não tem competência, não tem capacidade para gerir o sistema carcerário? E se isso é verdade, o que fazer? Acho que acreditar, ter coragem, é, primeiro de tudo, um ato de humildade. Aos nossos governantes como um todo, está faltando, em primeira instância, humildade. Para reconhecer a gravidade do problema, Sidney foi muito feliz, não se toca nesse assunto em lugar algum, como se ele não houvera. Por quê? Porque assim não me sinto responsável por algo que não acontece. Humildade para reconhecer o problema. Uma segunda humildade para aprender com os exemplos de sucesso. Há problema carcerário no mundo e há espaços no mundo onde o problema carcerário vem sendo resolvido para e passo. Sempre com o mesmo binômio, Heraldo. Aquele binômio que eu sonho para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Um binômio que quem me ouve um pouco ou muito já está até cansado. Ciência e paciência. Não se vai resolver um problema, Boturão, dessa dimensão, depois de tanto tempo agravando e sem medidas efetivas que o resolvam, da noite para o dia. Então é preciso que tenhamos paciência. E a solução não é mais o imediatismo, não é mais a simples canetada, sem pensarmos no amanhã, no depois de amanhã, e no daqui a 5 anos, e no daqui a 10 anos. A solução é difícil, mas há. Nós precisamos, no primeiro momento, um efetivo levantamento dessa população carcerária brasileira. Quem é e onde está? A partir disso, mudarmos governo e sociedade o enfoque. E com a tecnologia que nós temos hoje, não deve ser tão difícil assim de fazer, né? Não é verdade? E fica aqui mais um abraço a você, meu amor Cristiane, porque eu não sei nem ligar o computador, sem você não faço nada, mas quem domina um pouco da tecnologia não vai ter dificuldade. Pois é. Não é verdade? Agora, no Brasil, parece impossível descobrirmos quem são e onde estão. O segundo momento, mudarmos dirigentes, Sidney, sociedade, Heraldo, a visão. Não se tratam de animais, se tratam de seres humanos que necessitam estar afastados da sociedade, que merecem respeito no seguinte limite, no limite da sua ressocialização. E é porque eu gosto de preso? 11 tiros não me autorizam a gostar de bandido nenhum. Brincam os amigos que se tomam água, vaza, de tantos furos que tenho. Então não gosto de bandido. Mas não é porque não gosto que o julgo animais. Não é porque não gosto que me sinto desonerado da responsabilidade que o Estado tem de tratá-los com dignidade humana. E isso me parece inteligente, Boturão. Porque, como digo sempre, mais tarde ou mais cedo, eles sairão. E estão saindo piores. E estão nos causando ainda mais malefícios quando saem. E o Sidney, sempre feliz, um homem à frente do seu tempo sempre, eles se organizaram e estão agindo de dentro das penitenciárias. Provando mais uma vez que o sistema de tratá-los como animais é interessante para quem? Para nós, sociedade? De forma nenhuma. Para eles. Eles aplaudem quanto mais nos afastamos da seriedade, da ciência e da paciência. Aplaudem quanto mais nos afastamos da visão necessária da dignidade humana. Porque se fôssemos cientistas e pacientes no controle dos presos, eles não teriam nem espaço, nem oportunidade para se reunirem e virem como estão vindo, sempre em contra da sociedade. Sempre. Aliás, só para concluir esse bloco, né, Sidney e Heraldo, foi essa situação toda descrita aqui pelo Della Rosa que acabou gerando, possibilitando, né, o nascimento dessa grife
monstruosa do crime organizado, que agora está enraizada aí praticamente em todas as instâncias da sociedade. Né? Quer fechar alguma coisa aí, Arnaldo? Não, eu chamar só a atenção para que se ao menos se discuta essa possibilidade de também privatizar o sistema carcerário. Claro. Uma boa lembrança para a gente debater daqui a pouquinho, inclusive falar sobre esse problema carcerário aqui nas cidades da nossa região metropolitana. Né? Antes do intervalo, sempre uma informação da Prefeitura de Santos, já que os estabelecimentos aqui da cidade que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os clientes. Projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado no Legislativo, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa por meio da Lei Complementar 846, que foi publicada na edição do último dia 9 no Diário Oficial do município. O break, a gente volta já já. Caraca. Não dá para entender. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, que nesta edição conta com muito prazer com o delegado Paulo de la Rosa, mais uma vez participando conosco, o Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do programa, como também o nosso Sidney Costa. O telefone segue aí aberto para você participar conosco, 3014-5281, e também pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional, 10 mil curtidas já dos nossos amigos, telespectadores que viajam aí pelas ondas da internet e acompanham a gente. Obrigado a você que está sempre acompanhando o painel regional. Lembrando que de segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, enquanto estiver no ar o horário eleitoral gratuito, reprise às 7h30 da noite, aos sábados uma edição às 3 da tarde, aos domingos às 5 da tarde, tá certo? Segunda a segunda você tem aí o painel regional debatendo e discutindo os assuntos da cidade, da região e do país. Bom, a gente está discutindo e debatendo aqui a questão dos nossos presídios, a questão penitenciária, o drama penitenciário brasileiro, e ficou um levantamento aqui no bloco anterior, no encerramento por parte do Heraldo, da questão da terceirização da administração penitenciária no Brasil. Era isso, que você tinha deixado para a gente debater agora, né, Heraldo? Exatamente. Porque quando você fala de terceirizar esse serviço, na verdade você vai estabelecer o quê? Você vai estabelecer metas e atuar de forma como vem sempre defendendo o Dr. Paulo de la Rosa, de maneira científica. Porque o preso hoje, no atual sistema, ele é muito caro. Não se admite que um preso custe mais do que aquele aluno que está no seu curso normal. O Estado não pode se dar esse luxo de gastar de forma assim, assustadora com aquele que não lhe vai dar retorno nenhum. Quer dizer, é um desperdício de dinheiro, porque gasta-se mal, não se tem nenhum programa de ressocialização desse presidiário e ele vai acabar voltando para as ruas e novamente para o crime. Portanto, é importante que ao menos se discuta essas políticas que já vêm sendo aplicadas em alguns países para ver se a gente pode importar alguma dessas soluções. Diga, Paulo de la Rosa, concorda? É a possibilidade, na sua visão, de acontecer isso um dia no país? Eu sou Nos Estados Unidos acontece isso, né? Eu sou um romântico, um sonhador. Aliás, queria deixar de público o meu agradecimento, Boturão. É a segunda vez que sento nessa bancada e me sinto uma nova pessoa. Você, telespectador, que tanto prestigia o Boturão, tanto respeita Sidney, tanto respeita Heraldo, tem me questionado, contrariamente às minhas posições, alguns a favor, e eu lhes agradeço muito. Estar aqui, Boturão, é colocar um pouco da autoridade, que já não tenho mais, mas que trago no peito, para ser analisada pela sociedade. E é isso que precisamos. Sugestões, críticas e da maneira como o povo da costa da Mata Atlântica, como gosto de chamar, a Baixada Santista, faz com tanto carinho, lutando pelos seus direitos de maneira respeitosa. Dr. Fernando Castro, é uma honra o senhor estar aqui, me emociona falar na sua presença. Sim, nós precisamos, sim, de quaisquer atitudes, atividades e conceitos inovadores. A privatização é um deles. Mas eu não me afasto da necessidade de que tenhamos esse trabalho feito de forma científica. Discordo um pouco quando o Heraldo diz que gastamos um dinheiro que gastaríamos em outro lugar. Claro, mas ele é muito feliz quando diz que por gastarmos mal, o dinheiro é mal investido. Claro,
passa-se para a sociedade, Boturão, uma imagem que estamos gastando com o preso, em vez de gastarmos com educação, com saúde, com transporte público, que não é essa a realidade. Há dotação orçamentária para a educação, há dotação orçamentária para o transporte, há dotação orçamentária para a saúde e há dotação orçamentária para a segurança pública. A questão é como esse dinheiro é usado. A questão é o desperdício que vai embutido na ineficiência. Porque a corrupção é horrorosa. A corrupção é nefanda. A corrupção maltrata a nossa dignidade. Mas o câncer maior de qualquer administração, por incrível que pareça, Sidney, ainda não é a corrupção, é a ineficiência, Boturão. É o descaso com o gasto do dinheiro público. Quando se gasta dinheiro mal, mantendo presos de uma forma que não os ressocialize, estamos causando um mal gigantesco. Porque o dinheiro é mal utilizado e o preso volta ainda pior para atacar a sociedade. E quando estamos num caos por conta da segurança pública, não há saúde que vá bem, não há sistema viário que vá bem, não há educação que vá bem. A questão da segurança pública atinge o lar da família brasileira, atinge o seio da educação. Todos nós estamos intranquilos, descontentes, desacreditando do Estado. E não é essa a função do Estado. O Estado precisa ser um norte para a sua população. O povo tem de estar junto do Estado para a consecução, para a busca de um país melhor. E a segurança pública é fundamental para que tenhamos esse caminho. Precisamos sim de ideias inovadoras, mas precisamos de uma palavra importante, Boturão, que anda um pouco em baixa, lamentavelmente, na terra brasilis. Responsabilidade. Não se pode mais tratar a coisa pública com descaso. Temos de melhorar. E eu acredito que com a participação da sociedade, revendo pequenos dogmas que não cabem mais, um deles é que o preso é um animal, e um deles é que toda a responsabilidade é do Estado, nós teremos um futuro melhor, eu acredito. A gente vê nas campanhas eleitorais aí, um candidato disse que foi buscar aí o funcionamento do Tolerância Zero em Nova York, o outro disse que foi a Washington para implantar no seu governo um determinado sistema de forma de segurança, enfim, né? Eu lembro de algumas estatísticas de alguns anos atrás, não sei se são as mesmas, evidentemente que a vida é dinâmica, né? Os números vão mudando, sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos tem por volta de 300 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões no Brasil, né? Então já há uma diferença de 50%. Não dá para comparar uma economia com a outra, não dá para comparar uma cultura com a outra, um país com a organização de um país com a organização do outro, evidentemente. Mas até alguns anos atrás nós tínhamos 200 e pouco mil presos no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos nós temos mais de 2 milhões de presos, tá certo? Ou seja, você pega toda a população da Baixada Santista e ainda sobra, né, de presos nos Estados Unidos. E lá a coisa funciona. E muitos desses presídios são terceirizados, não é isso, De La Rosa? Muitos são terceirizados e uma informação importante. Os dados são um pouco obscuros, lamentavelmente. Mas a população carcerária brasileira gira em torno de 389 mil presos. Vamos arredondar o número para 390 mil. Quando necessitamos imediatamente de 560 mil vagas. Assumidamente, um universo de 150 mil vagas faltantes. E os números não são precisos, Boturão. É uma estimativa feita à la brasileira, lamentavelmente. Ou seja, faltam vagas. As poucas vagas que temos são ineficientes. Presos sendo amontoados, facilitando a eles o acesso à informação um dos outros. E o que é mais pernicioso, que eles lá de dentro consigam contaminar ainda mais a sociedade aqui fora. A privatização seria um caminho, claro. Você exigiria daqueles condutores, dos gestores do presídio, metas, como disse o Heraldo. Eles teriam que apresentar taxas de ressocialização. Porque eu disse a você, meu amigo, a você, minha amiga, onde nos encontramos, digo, nós somos assim. O ser humano não é essa santidade que queremos imaginar. 30% de nós é podre. 30% de nós é santo. E 40% de nós fica nesse espaço no qual me encontro. O que acontece quando você leva isso para a população carcerária, Boturão? Nós temos lá 30% de bonzinhos. O bom ladrão
eu que sou ateu, o bíblico, o bom ladrão, que vocês conhecem tanto. Temos lá 30% de monstros. Monstros. Os mesmos monstros que temos aqui na sociedade. O monstro é o irrecuperável? O irrecuperável. Mas o irrecuperável... Ou não existe o irrecuperável, na sua visão? Eu acredito que não exista. Não existe? Não exista. E é responsabilidade da sociedade mantê-lo lá, preso, mas afastado dos demais. Quando você pega um irrecuperável, um monstro dessa grandeza, e os aproxima dos 40% que estão na dúvida, o que teremos muito rápido? 70% de monstros. Ou não é, Sidney? Nós estaremos contaminando aqueles que poderiam ser resgatados. E mais tarde ou mais cedo, a lei assim determina, e eu sou um legalista, a lei há de ser sempre cumprida, ele estará de volta à sociedade, Buturão. E aquele que poderia estar ressocializado, que poderia ser uma brasileira ou um brasileiro como a senhora, como o senhor, colaborando para o crescimento do país, está sendo um soldado do exército chamado crime organizado SA. Essa solução precisa ser rápida, precisa ser científica e temos de haver consciência que precisamos de paciência para a sua implementação. Mas a questão da decisão, da mudança da postura, quer das autoridades, quer da sociedade, com relação ao nefasto, ao inaceitável, ao deplorável, ao triste sistema carcerário, tem que ser mudado já. Sidney, pois não, Sidney. Boturão, você ter trazido os Estados Unidos para ser comparado com o Brasil aumentou o desafio da discussão da mesa. Embora eu sou obrigado a reconhecer que a escala de hoje do programa do Painel Regional Debates é a escala dos profissionais mais firmes, mais contundentes e os mais experientes naquilo que eles estão falando. Ambos, tanto o Paulo de la Rosa como o Heraldo, que é advogado criminalista. Eu me afastei da advocacia criminal no ano de 2004, portanto, fico apenas como cidadão tentando colocar, na minha forma de ver, o país e esses temas mais polêmicos com lucidez. A lucidez que a gente não encontra, por exemplo, nas autoridades. A irresponsabilidade das autoridades com essa questão é perturbadora, e por isso eu vou chamar a memória do Heraldo, que faz aqui programas com o Cassione, e o Cassione tem uma outra forma de ver toda essa problemática. E ele não tem medo de dizer que os bandidos estão folgando muito, principalmente com a administração do PSDB. E aí eu vou pegar um caso simbólico, que eu sei que o Heraldo vai trazer à memória alguns desses programas que já fez com o Cassione e vai também colocar a sua opinião. Tem um caso simbólico aqui no nosso estado, e não faz nem muito tempo, a invasão do Carandiru, em que foram mortos 111 presos. Daquela cena gerou-se todo o debate até os dias de hoje, ainda não dá para esquecer. Muito telespectador, nesse momento que eu falei isso, já lembrou do caso. Em que... Foi em 1992. Pois bem, a polêmica era, foi o governador que ordenou entrar? Depois, foi o secretário de segurança que mandou usar aquela energia? E por fim, foi o Biratã, saudoso Biratã, coronel Biratã, que naquela época comandava a PM, que ingressou dentro do Carandiru numa situação de rebelião histórica. Foi o Biratã o responsável? Olha, o Biratã não está entre nós. Mas eu sei, por exemplo, e o Heraldo sabe, e talvez o Paulo de la Rosa, que quem ficou lá, a pena mínima que a gente ouviu dizer do julgamento, já houve julgamento aí no estado de São Paulo, 200 anos, que ficou lá para coibir aquela rebelião que foi histórica, que balançou o Carandiru, balançou de tal forma que nem existe mais Carandiru. Tá certo? É o Parque da Juventude hoje. Pois é, hoje transformaram aquilo lá para esquecer de vez o Carandiru. Portanto, fica claro uma coisa, há uma irresponsabilidade crescente do poder público, que eu quero que o Heraldo confirme isso. Também não há vigilância dentro dos presídios, do mínimo, por exemplo, passar celular, olha, nem quero discutir isso aqui, que é de lá que se comanda o crime organizado, é inaceitável. A aplicação da lei de execuções não existe mais. E quando é feita com descaso. E, por fim, o preso não se pagar, que é essa a proposta do Heraldo, que gerou esse bloco de discussão, também é outra coisa inaceitável.
Eu quero ouvir o Heraldo, que eu sei que ele tem uma opinião para completar se eu estou tão fora do contexto ou não. A questão do Carandiru foi uma sucessão de equívocos, né? Na verdade, manter aquela casa de detenção, como era chamado, uma verdadeira cidade, não se admitia mais nos padrões modernos de tratamento do presidiário ter uma estrutura como aquela. Você não ia poder controlar nunca. E o que aconteceu, na verdade, foi uma sequência de omissões. Porque, na verdade, quando eclodiu a rebelião, estavam lá o padre, estava o juiz de direito, o delegado, a polícia militar, o governador foi chamado, lavou as mãos, deu uma de Pôncio Pilatos e sobrou para a polícia militar para contornar aquela situação toda. E passados mais de 20 anos, policiais que já estavam afastados, reformados, estão sendo hoje condenados a 50, 60, 80 anos de cadeia. Quer dizer, então, uma sucessão de erros, quer dizer, precisou acontecer aquilo para implodir a casa de detenção, né? E se pensar novamente, se bem que depois daquilo não se falou mais nada. Quer dizer, os problemas no Brasil são assim, acontecem as tragédias, fala-se muito durante algum tempo só, após, e depois se esquece, não se toca mais no assunto. Mas esse é um assunto recorrente, esse é um assunto tal qual saneamento básico, que muitos políticos não defendem, porque enterrar cano não dá voto, e cuidar de preso também não traz voto. Então, por isso que a gente está nesse sistema. Essa questão do Carandiru, o próprio Coronel Biratã, se eu não estou enganado, chegou a pegar 660 anos num determinado 600 julgamento, e poucos anos, exatamente. Defendido pelo Vicente Cassione. Depois houve um novo julgamento, né? E o Cassione conseguiu derrubar essa condenação, aliás, porque o Coronel Biratã, comandando, né, a tropa de choque da PM, quando ele adentrou o Carandiru, explodiu um bujão de gás, ali a 2, 3 metros de distância dele, foi ao chão e quase morreu ali na hora, foi retirado de maca, levado para o hospital, né? Quer dizer, a operação acabou sendo comandada por um capitão, com um tenente, não sei exatamente qual era a hierarquia ali na hora. Depois daquilo não tinha mais controle nenhum. Quem cobriu rebelião sabe como é que funciona. Fica difícil mesmo. Bom, antes do intervalo, uma mensagem da CPFL, né? Você sabia que a CPFL está preocupada com a segurança e quer evitar os acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem ocorrer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da sua casa, redobre a sua atenção. E o gato? O gato por si só já é crime, mas tem gente que faz gato, né? E gato sofrendo um acidente, já que ali fica fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a sua parte. Agora, faça você também a sua. Siga as dicas que a gente acabou de passar para você e evite os acidentes. CPFL, muito mais que energia. Voltamos já já. Reparar, no mesmo momento bate no PT. Muito bem, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, com prazer conversando aqui com o delegado Dr. Paulo de la Rosa, com o nosso Heraldo José dos Santos e também com o Sidney Costa. Vamos abrir isso aí, plano aberto, todo mundo presente aí, para o telespectador acompanhar aqui os nossos participantes dessa edição do Painel Regional, né? E a gente falando sobre o problema grave que é o sistema penitenciário brasileiro e regional aqui na Baixada Santista, como por exemplo acontece em São Vicente, não é? Recebendo aí diversos presos de várias localidades, ninguém sabe exatamente de onde eles chegaram nesse começo de mês de agosto, início de mês de setembro. É uma preocupação para nós aqui também na região, não, delegado? Sim. Eu só queria deixar registrado, uma vez que o nome de um santista ilustre, um grande homem, um homem que nos norteia, Vicente Fernandes Cassione, é um privilégio, professor, saber que sento numa bancada que o senhor já sentou. Eu não me sinto à altura de estar numa bancada onde o senhor senta e para mim é um privilégio. E deixo o senhor sabedor que falo do senhor sempre, pelo amor que lhe tenho e por minha vizinha, dona Elza, que é uma fã sua incondicional. Então o nome de Vicente Fernandes Cassione é como o cheirinho de café fresco. É a coisa mais agradável na minha casa. Nosso comentarista habitual de todas as quartas Tenho aqui. por ele Amanhã com a gente aqui, Vicente Cassione. Bom, preso
lamentavelmente, Boturão, se tornou, e insisto nisso, sinal do mal. Tratamos como bestas e falamos desse assunto? Não. Colocamos esse assunto por debaixo de todos os panos. Os panos da sociedade, sim, e, lamentavelmente, os panos da política. Sidney Costa, sempre atento às questões da política da nossa cidade e do nosso país, insiste em mostrar uma realidade. Não se tem uma linha, um minuto, uma palavra sobre o sistema carcerário do horário político. Fala-se de tudo, menos de presos. E por quê? Porque a sociedade está assustada. Quando ruiu o Carandiru, ruiu também mais uma parcela do crédito que a população tinha para com a polícia, para com o Estado que toma conta da segurança pública. Não foram só os presos que morreram lá no Carandiru. Lamentavelmente morreram, porque é dever do Estado cuidar deles. Morreu também a confiança, ou o resquício de confiança que a população tinha no sistema policial paulista, que eu chamo de bandeirante, por amor que tem ao meu Estado, e no brasileiro como um todo. Pouca gente sabe o que vou dizer agora. Existe um fenômeno policial chamado subnotificação. Você o conhece, Boturão? Subnotificação? Sim. O que é a subnotificação? Há um número grande de ocorrências acontecendo, ocorrências policiais, que não chegam ao conhecimento da polícia, porque a população simplesmente não notifica a polícia. Não estou culpando a população. A culpa é nossa. A nossa ineficiência, a nossa prepotência, a nossa falta de humildade fez com que o descrédito fosse tal. E o que aconteceu depois do Carandiru, esse fenômeno da notificação, que já era por volta de 70%, ultrapassou 100%. De cada 20 casos, 1 ou 2 são apresentados à polícia. O que a população pensa? Não vai resolver mesmo. Fica preso, tem que matar para resolver, ou não vai preso, ou o presídio, quer dizer, a questão carcerária influi até mesmo, de uma maneira direta, na atividade da polícia. Por quê? Porque a polícia se aparelha de acordo com o número de ocorrências que recebe. É através desse mecanismo que a polícia se aparelha. Então, as autoridades adoram não falar de preso, porque assim a população desacredita no sistema, não denuncia, e podemos ir à televisão e dizer que estamos prestando um serviço à altura, que é falso, porque a maioria dos casos nem sequer chega ao conhecimento da polícia, mostrando o tamanho do prejuízo que um sistema carcerário falido como o nosso causa à senhora dona de casa, ao senhor trabalhador, a senhora trabalhadora, a você aposentado, a você jovem que tanto me questiona. Que beleza saber que vocês estão descontentes com esse tipo de procedimento do Estado. Batam em mim nas aulas, cobrem de mim, mas reponham essa certeza. Nós precisamos tratar a questão carcerária com a importância e a ciência que ela merece. Muito bem. Problemas aqui em São Vicente, problemas em Praia Grande, né, nos CDPs, os nossos presídios, enfim, o problema está perto da gente também aqui, não? Está do lado, está do lado. Está do lado. lado. E o Dona Rosa falou da subnotificação, mas daqueles casos que são levados ao conhecimento da polícia, da autoridade policial, de autoria desconhecida, Dona Rosa, muitos, ou melhor, pouquíssimos são investigados. Eu disse investigados, não esclarecidos. E a própria Secretaria de Segurança Pública, pelo menos aqui em São Paulo, reconheceu isso. Não há como investigar esses casos todos. Agora, então, imagine se a subnotificação, como disse bem o Della Rosa aqui, ela, em certos casos, supera 100%, a situação é muito mais grave do que muitos imaginam. Sim. Agora, a solução não é não informarmos. Precisamos ter humildade, Boturão. Aceitar o problema com a dimensão, com a seriedade e com a repercussão que ele tem. Não se vive mais num Brasil, eu não aceito mais que vivamos num Brasil onde as informações sejam tratadas com descaso, onde o que precisa ser dito seja escamoteado, dito através de metáforas, com meias palavras. A população precisa sim saber exatamente a dimensão do problema. E sabe por quê, Heraldo? Sabe por quê, Sidney? Porque no fim das histórias, a população sofre o problema como ele realmente é. Nenhuma das senhoras, nenhum dos senhores vive essa segurança passada nos horários políticos. Todos nós estamos intranquilos. Eu disse nós,
porque os policiais também estão. Eu também estou. Acabou aquele tempo do super-homem, sabe? Esse tempo não cabe mais no Brasil de hoje. O problema é nosso. E eu sempre digo, segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Precisamos sim ter, Boturão, a exata dimensão das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos insucessos enquanto segurança pública, para podermos, de maneira conjunta, com o crédito da sociedade, resgatarmos um tempo que, se não for logo, talvez seja tarde demais. Quando o Estado chega a esse ponto, a sensação de insegurança nesse ponto, o crime organizado com esse alcance que vem tomando, é bastante preocupante o que vem por aí, Cid. Uriel Vilas Boas diz assim, como o Conselho de Segurança, poderia colaborar para decidir no efetivo policial adequado na área civil e evitar que delegacias fiquem fechadas à noite e também em finais de semana. E aí, Dona Rosa? Bom, primeiro, Uriel, é a primeira vez que nos confrontamos e para mim é um orgulho, porque eu tenho por você uma admiração enorme. A sua coragem, o seu conhecimento e o seu altruísmo fazem de você um brasileiro que deveria ser espelhado, seguido e admirado. De minha parte, meu muito obrigado pelo que você faz por Santos, pela nossa região. O Conselho fundamental, porque o que é exatamente o Conselho, para quem não está muito familiarizado com os termos técnicos? Pessoas da comunidade que vão ajudar o trabalho policial. Ajudar de que forma? A mais nobre possível. Trazendo sugestões, apresentando críticas e mostrando no que podem colaborar. Então, os caminhos que levam os conselhos a sucesso são sempre dois, Uriel. Sempre dois. Humildade daqueles que participam. Porque não se pode imaginar arrogância naquele que vai colaborar. Se não se pode ter arrogância naquele que vai tomar a decisão, muito menos naquele que vai colaborar. E uma segunda questão fundamental, o absoluto interesse coletivo. Não se pode pensar em mim, porque sou o presidente do Conselho, na minha rua, na minha loja, e pensarmos o todo. Manter delegacias de polícia abertas com insuficiência de policial, sem condição de investigação, é um desserviço, caro Uriel. Seria muito melhor que concentrássemos toda a atividade em delegacias piloto, com capacidade plena de absorção, para que o policial militar não ficasse muito tempo na delegacia, porque, a bem da verdade, o policial militar é o nosso carro-chefe para evitar a criminalidade. E que a comunidade também não passasse muito tempo na delegacia para fazer o registro. E uma segunda coisa importante, que os casos, e bem disse o repórter, porque ele é um brilhante advogado, mas a chama do repórter não o larga, Heraldo, que as investigações são poucas. Com o volume que temos, com o parco, o impotente, o apequenado aparelhamento policial, não se dá uma investigação, ou seja, não se apresenta um resultado à altura que a sociedade merece. O Conselho é importante. Eu acredito no Conselho, mas precisamos sim pensar em proporções coletivas. O que é melhor para o todo, sempre. Doutor da Rosa, eu vou discordar do senhor no aspecto relacionado à abertura de distritos e delegacias durante a noite. Essa questão de concentrar tudo numa única delegacia, num único plantão, eu acho que é uma forma de o Estado jamais resolver o problema. Porque quando se fala numa delegacia aberta durante o plantão noturno, não significa apenas para receber as ocorrências, mas sim para a sociedade saber que ali no bairro, naquela região, existe sim um organismo do Estado, da área de segurança pública que está funcionando. Esse negócio de manter apenas um plantão é uma forma subreptícia de dizer que está funcionando, mas na verdade não está, porque você fecha todo o entorno, não tem sentido você passar em frente a uma delegacia e ela não estar funcionando. E você sacrifica também outros plantões para manter um plantão único. Então tem que abrir em todos os bairros, tem que colocar uma delegacia da mulher 24 horas por dia
e não hoje como funciona somente nos dias úteis, final de semana, quando acontecem os maiores problemas entre mulher, entre casais, essa coisa toda, a mulherada não tem onde buscar abrigo. Então, tem que abrir sim. Você já imaginou que se as unidades da Polícia Militar também fechassem e ficasse um plantão único? Aí seria a derrocada geral da sociedade. O Silvio do Rio Branco, mais uma vez com a gente aqui, direciona a pergunta ao Heraldo. Ele diz assim: MTU informou que a lei diminuindo a idade para uso do transporte coletivo intermunicipal para 60 anos já está vigorando. Necessário apenas mostrar o RG para o motorista. Contudo, a Piracicabana alega que isso não está valendo. Mesmo sendo uma lei aprovada, já está certa essa posição ou está correta a posição da Piracicabana? Você tem essa informação, Heraldo? Eu não tenho essa informação, porque na verdade a lei é 65 anos. Na capital é 60 e você não precisa você ter teria que ter credencial para legislações isso. municipais. Basta a identidade. Mas na capital, aqui não... Diz que o município tem esse poder, né? Né, Heraldo? Pois é, o município tem esse poder. Está aí a Câmara dos Vereadores, que muito bem poderia fazer isso. Aliás, pelo que a Piracicabana, essa empresa, traz de retorno para a cidade, muito bem poderia reduzir a idade aí para os idosos. Muito bem. E olha, para quem não sabe, hoje tem debate, viu? Debate da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos promover um debate com os presidenciáveis, candidatos à presidência da República e, pasmem, não é? Os 3 primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, a presidente Dilma, a candidata Marina Silva e o candidato Aécio Neves, confirmaram presença. Vão lá debater junto com todos os outros candidatos e o debate será transmitido pelo portal UOL. Tá certo? É interessante, né? Reta final. Quantos mais debates tiverem, para poder esclarecer, para ver se alguém debate, discute, coloca em discussão essa questão da segurança e o problema da administração penitenciária, não é, Sidney Costa? Quem sabe, né? Esse debate a gente duvida muito que isso vai acontecer, porque agora a religião tomou conta dos debates, a questão econômica, sempre arruma um jeito de pegar um reto para descaracterizar as situações mais importantes do país. Sempre eles arrumam isso. Muito bem, nós estamos no minutinho final. Eu quero agradecer muito a participação do delegado Paulo de la Rosa, sempre presença importante, com opiniões contundentes e o mais importante, né? Não é a opinião contundente, né? É o conteúdo dessa opinião e que ele tem de sobra. Viu? Obrigado pela participação, espero que volte sempre aqui, viu, de la Rosa? Obrigado. Doutorão, mais uma vez, Sidney, mais uma vez, Heraldo, mais uma vez, só me resta um muito obrigado pela oportunidade de passar uma mensagem que trago desde os primeiros dias em que ingressei na carreira pública. A função pública não é minha, é do Estado. Cada funcionário público tem que estar sempre ciente que ele não é o dono da sua função. Ele é um instrumento do Estado. Um instrumento para servir você sim, que é o nosso patrão, que é o dono do Estado. Faça valer o seu direito. Exija do Estado sempre, mas faça valer o seu lado cidadão. Cumpra a sua parte. Nessa comunhão da sociedade fazendo a sua parte e de um Estado competente e fiscalizado, está o sucesso do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Paulo de la Rosa. Obrigado sempre ao Heraldo e ao Sidney, nossos companheiros aqui de painel regional. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu repito, segunda a sexta, 10 para as 2 da tarde, enquanto perdura o horário eleitoral na TV, né? E à noite, a nossa reprise às 7h30, 19h30. Final de semana, sábado, 5 da tarde, domingo, perdão, vamos inverter aí, volta aí, o fita. Sábado, 3 da tarde, tá certo, 15 horas, e domingo às 17 horas, aí sim, 5 da tarde, o painel regional. Obrigado, até amanhã. Tchau.